A maioria das pessoas não quer ser covarde. Geralmente, queremos manter nossa posição, não desistir do que temos e persistir até que as coisas melhorem. Por exemplo, não queremos desistir, por isso continuamos a trabalhar no nosso trabalho, mesmo que o ambiente seja tóxico. Ou mantemos maus amigos por perto e mantemos relacionamentos prejudiciais, embora possamos ter tentado muitas vezes mudar a forma como eles nos tratam. Mas às vezes podemos nos perguntar se vale ou não a pena manter a situação em que nos encontramos. Às vezes, nossa melhor opção é ir embora e ser sincero. Afastar-se pode ser libertador. Embora alguns vejam isso como desistência ou fracasso. Mas quando devemos ir embora? A decisão de partir parece fácil, mas é bastante complexa, influenciada pelos nossos medos e apegos. No fundo, trata-se de nos fazermos uma pergunta fundamental: esta situação é boa para mim ou devo seguir em frente? É uma pergunta simples, mas, para muitos, extremamente difícil de responder. Este vídeo explora a ideia de ir embora usando a filosofia e, possivelmente surpreendentemente, a economia, o que poderia nos ajudar a decidir quando ficar e quando ir embora. Algumas pessoas consideram o ato de ir embora um ato de fraqueza. Curiosamente, as pessoas que o fazem muitas vezes beneficiam da nossa permanência. Por que é que? É porque o ato de se afastar muitas vezes é a única ação que os faz perder o poder sobre nós. Afastar-se por si só é um ato de poder, sinaliza a nossa capacidade de prosperar independentemente do que a outra parte fornece. Portanto, afastar-se é uma excelente posição de negociação. Se desistirmos, mostramos a nossa independência em relação ao resultado e, assim, fortalecemos as nossas posições. No entanto, muitas pessoas têm dificuldade em ir embora. Achamos um desafio abandonar aquilo de que nos afastamos. Então por que é esse o caso? Uma razão pela qual achamos isso difícil é o apego. Tememos ir embora porque estamos apegados àquilo de que pretendemos nos afastar. Essa coisa pode até ser algo que ainda não está em nossa posse. Por exemplo, queremos muito ter um determinado carro ou já há alguns meses que o admiramos na internet, discutimos o assunto com amigos e cônjuges, ficamos mais entusiasmados com a ideia de tê-lo para nós mesmos e pensamos em comprá-lo todos os dias. Então, antes mesmo de comprá-lo, estabelecemos um vínculo com aquele carro. Quando estamos apegados, seja a uma ideia para o futuro, a algo do presente ou a memórias do passado, é difícil abandonar, é difícil nos afastarmos das coisas às quais estamos apegados. Este mecanismo se aplica a objetos, pessoas, animais, ideias, quase tudo de que gostamos. Mas através destes apegos, estas coisas têm poder sobre nós. E assim, quem nos fornece essas coisas só pode alavancar esse poder. Então, se um vendedor de carros sabe que você está morrendo de vontade de ter o que ele está vendendo, ele sabe que sua posição de negociação é forte. Como você está tão apegado à ideia de ter este carro, ele espera que você ache difícil abandonar um mau negócio e provavelmente ignorará os defeitos. O apego também causa dificuldades em abandonar relacionamentos tóxicos. Se um amigo, parceiro de negócios ou cônjuge nos maltrata, mas estamos profundamente apegados a essas pessoas ou ao que elas nos proporcionam, então é bastante desafiador nos afastarmos delas porque, ao fazer isso, perdemos a dor, mas também perder alguém com quem estamos profundamente envolvidos, e escapamos de algo a que somos avessos, mas também perdemos algo que desejamos. E essas pessoas que nos envergonham ou nos culpam por ir embora tornam ainda mais difícil sair por aquela porta. Outra razão pela qual é tão difícil ir embora é o medo do desconhecido. Tememos o que poderia acontecer se abandonássemos uma situação familiar. O que estará do outro lado? Será melhor ou pior? Podemos detestar os nossos empregos, mas que terror nos espera quando os deixamos? Podemos estar em um casamento tóxico e desejar sair, mas nosso mundo não desmoronará se o fizermos? A incerteza do futuro pode ser tão assustadora que nos impede de dar esse salto de fé. Estamos nos afastando do conhecido para o desconhecido, do familiar e previsível para o escuro e imprevisível. Então, como decidimos quando é hora de ir embora? É claro que ir embora ou não é a melhor opção, é principalmente subjetivo, é complexo, baseado em muitos fatores. Então, novamente, como decidimos quando ir embora?
O filósofo estoico Epicteto apresentou uma comparação simples que poderia ajudar a tomar essa decisão. Já falei sobre essa comparação antes, mas aqui está de novo. Imagine que há um incêndio na casa produzindo fumaça. Contanto que a fumaça seja moderada e haja ventilação suficiente para deixá-la escapar, não há problema em ficar. Mas se a quantidade de fumaça ficar fora de controle e se tornar prejudicial, provavelmente é melhor sair de casa. Esta comparação é uma forte metáfora para compreender quando é hora de nos afastarmos de situações que nos prejudicam. Mas ainda é muito vago quando se trata de prática. Tipo, o que constitui muita fumaça? Em alguns casos, os efeitos nocivos são claros, por exemplo, em casos de abuso físico. Mas muitas vezes, a complexidade das situações torna difícil decidir se devemos ou não abandoná-las. A fumaça, portanto, nos rodeia de forma mais sutil e pode até, paradoxalmente, nos cegar para sua própria presença, como, por exemplo, não podemos ver a fumaça por causa, da fumaça. Então, como identificamos esse conceito tangível de fumaça ou de que Epicteto falou? Vamos nos afastar um pouco da filosofia e explorar alguns conceitos da economia para expandir a analogia de Epicteto e ajudar nosso processo de tomada de decisão em situações nebulosas. A primeira é: você já listou os prós e os contras de permanecer em uma determinada situação, seja um trabalho, um relacionamento ou talvez um ambiente de moradia? Nesse caso, você se envolveu em uma análise de custo-benefício. Os benefícios só podem incluir as razões pelas quais entramos naquela situação ou o que esperávamos ganhar permanecendo nela. Veja a casa de Epicteto, por exemplo. Fornece abrigo e armazenamento, a vizinhança pode ser boa e a localização é conveniente. Depois de um tempo, a casa pode ter valor sentimental, abriga memórias e familiaridade, é um lugar para chamar de lar. Por outro lado, os custos envolvem os efeitos nocivos da fumaça, desconforto, falta de visão, riscos à saúde e até problemas psicológicos que podem surgir da perturbação contínua. Quando a balança inclina-se para os custos, o que significa que os custos superam os benefícios, poderíamos argumentar que há demasiado fumo em casa. Portanto, a quantidade de fumaça na casa torna-se relativa, pois se correlaciona com os benefícios da casa. Da mesma forma, poderíamos usar a análise de custo-benefício para avaliar relacionamentos, empregos e esforços pessoais para decidir se estão muito enfumaçados e, portanto, se é hora de ir embora. A segunda é a: muitas vezes, permanecemos na casa enfumaçada, mesmo quando é evidente que não deveríamos. Os custos superam claramente os benefícios e já existem há muito tempo. Mas por que ficamos? A falácia dos custos irrecuperáveis sugere que as pessoas permanecem em tais situações por causa do que já investiram. Esses investimentos podem ser tempo, esforço, dedicação emocional ou recursos que investimos naquilo que agora nos prejudica mais do que nos beneficia. Um excelente exemplo disso é o casamento. Muitas vezes, e com razão, as pessoas investem muito em seus casamentos, passam um tempo sozinhas, os anos de nossas vidas que passamos dedicados aos nossos cônjuges. Então, quando o casamento vai mal e claramente não está mais funcionando e não tem conserto, ainda pode ser difícil partir sem sentir que perdemos algo insubstituível. Mas está a falácia dos custos irrecuperáveis em jogo. É um equívoco pensar que deveríamos continuar num caminho prejudicial simplesmente porque já nos comprometemos muito com isso. Mas os nossos investimentos anteriores não geram os rendimentos que esperávamos. Eles estão afundados. E é improvável que os recuperemos permanecendo na fumaça. Reconhecer a falácia dos custos irrecuperáveis pode ajudar-nos a tomar decisões com base no presente e no futuro, sem que o nosso julgamento seja obscurecido pelo apego a investimentos fúteis do passado. O próximo conceito é: vamos ser sinceros. Cada momento que passamos tossindo em uma casa cheia de fumaça é um momento que não passamos ao ar livre. Cada momento que passamos em um casamento desfeito, em um espaço de trabalho tóxico ou em um hotel sujo cheio de baratas, ratos e serviços ruins é um momento que poderíamos passar em pastos mais verdes. O custo de oportunidade é que quando escolhemos uma opção em detrimento de outra, automaticamente perdemos o que poderia ser. Permanecer numa situação prejudicial acarreta um custo significativo, não apenas os danos, mas também os benefícios que perdemos.
Talvez haja uma casa ao nosso lado com ar puro, ventilação decente e ar-condicionado. Talvez haja uma oportunidade para novas experiências, novos relacionamentos e crescimento pessoal fora dessas paredes sufocantes. Ao não nos afastarmos, sacrificamos esses benefícios potenciais. Portanto, reconhecer o custo de oportunidade nos ajuda a considerar outros caminhos caso decidamos sair da fumaça. Em vez de nos perguntarmos quais são os riscos de nos afastarmos, poderíamos também perguntar quais são os riscos de não nos afastarmos. Quais são os perigos de não sair da casa de fumantes, além da possibilidade de asfixia? Antes de prosseguirmos, é preciso dizer que os conceitos que acabamos de explorar dependem fortemente da lógica e da razão, que podem não combinar com a complexidade emocional dos humanos. Isso não significa que esses conceitos não possam ser úteis. Mas penso que é importante lembrar que os humanos são seres muito complexos e que forças subjacentes mais profundas podem impulsionar-nos a fazer o que fazemos. Às vezes, nossas escolhas desafiam a lógica, movidas por desejos ou medos que talvez não compreendamos completamente. Agora que isso está fora do caminho, vamos voltar ao modo racional. Penso que o conceito de custo de oportunidade se presta a uma exploração mais aprofundada. No contexto de o ir embora, concentra-se não tanto na situação em questão, mas no potencial que está fora dela, aquilo que poderíamos adquirir depois de reduzir as nossas perdas. Isso nos lembra que quando estamos caminhando de alguma coisa, também estamos caminhando em direção a alguma coisa. Assim, não é que, quando partimos, caminhemos para um grande e escuro abismo de nada, e as nossas vidas estejam praticamente acabadas, mesmo que possa parecer assim antes de darmos o passo. Há algo em direção ao qual nos movemos, mesmo que a princípio não tenhamos consciência disso. Portanto, afastar-se muitas vezes é um ato de fé, acreditando que quando uma porta se fechar, outra se abrirá. Sim, não sabemos aonde esta porta leva, mas o não saber o deveria nos impedir de entrar? Alan Watts não disse uma vez que nenhuma vida que vale a pena pode ser vivida sem riscos? No entanto, ao contemplar a vastidão do nosso planeta e a multidão de pessoas que nele vivem, este salto de fé não é propriamente um salto. O mundo está cheio de oportunidades e recursos. Existem muitas possibilidades se decidirmos procurá-las, existem bilhões de casas com ar puro neste planeta, por que diabos deveríamos ficar em um lugar cheio de fumaça suja e sufocante? Aquilo de onde nos afastamos pode parecer o universo inteiro, mas, na realidade, é apenas uma pequena fração do grande esquema das coisas. Então, por que o medo da perda? Por que existe essa relutância em sair por aquela porta para um mundo com muito mais a oferecer? No entanto, a maioria de nós luta para se afastar daquilo a que estamos apegados. É difícil abandonar o que se tornou uma parte tão intricada das nossas vidas, das nossas identidades. E, como dito antes, os humanos são complexos. Às vezes, lutamos para ir embora sem nem saber por quê. Para concluir este vídeo, acho que o que pode ajudar é nos lembrarmos de que nunca saímos de mãos vazias. Mantemos as memórias. Sempre aprendemos coisas com o que deixamos para trás, sementes que poderíamos semear em solo mais fértil, blocos de construção de uma casa nova e melhor que, esperançosamente, mantém a fumaça sob controle. Obrigado por assistir.